Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, filhos do Rei. Embora já tenha usado recentemente a escritura de Colossenses capítulo 3, verso 2, porém, com a vossa permissão, quero fazer uso novamente dessa escritura devido à sua grande importância. Lá, o apóstolo São Paulo nos dá um conselho. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo nos dá este conselho por uma razão bem simples, que eu gostaria de demonstrar aqui e ressaltar a grande diferença das pessoas que conseguem atingir os seus objetivos e aquelas que falham, fracassam. Se você é um cristão de longa data, você já viu muitas pessoas começarem e pararem, pessoas entrarem e saírem. Você, por certo, já ouviu de muitas pessoas que ficaram caídas à margem do caminho. Não somente nós, cristãos aqui, no nosso campo, na nossa região, mas isso é ao redor do mundo todo. A gente pode lembrar de pessoas que foram criadas na igreja, mas que por ter uma boa voz, um grande talento, elas perderam o foco. Então podemos ver Elvis Presley tinha um dom maravilhoso, mas a fama e as drogas lhe tiraram o foco. Também Whitney Houston, a fama e as drogas lhe tiraram o foco, e tantas pessoas. E na verdade, o diabo está sempre tentando tirar o nosso foco, porque o foco te traz estímulo. A grande diferença entre aquela pessoa estimulada e aquela pessoa letárgica, aquela pessoa desmotivada, é a visão, é o foco. Essa pessoa motivada, ela tem a capacidade de enxergar o resultado. Ela consegue prever o seu futuro, fazer uma visita no seu futuro previsível. Já a pessoa desmotivada, ela tem essa deficiência, a incapacidade, não incapacidade, mas a falta de habilidade de prever o seu futuro. E por elas não conseguirem prever o futuro, aquilo que elas desejam, por elas não conseguirem criar uma imagem nítida o suficiente para lhes estimular, elas desmotivam. Mas aqui está Paulo nos dizendo: pensai nas coisas que são de cima. Por que devo pensar, Paulo? Porque quando você está pensando, você está criando uma imagem, e esta imagem te motiva, essa imagem te impulsiona, te dá força. Qual é o potencial humano? Ilimitado. Ninguém conhece o limite do potencial humano, ninguém conhece. Mas aonde termina o potencial humano, começa o divino. Mas o limite, qual é o potencial humano, ninguém sabe o quanto o ser humano é capaz. Jesus Cristo disse que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, o que abre as portas, o que dá acesso a esse poder, claro, é a fé, mas a fé, ela de nada serve se ela não tiver uma meta, um objetivo, uma visão, algo a se alcançar. Ninguém ora a Deus falando palavras aéreas, ou ao menos não deveria. Nós oramos a Deus basicamente ou agradecendo pelo que Ele já nos fez, ou então
com uma visão clara daquilo que queremos que Ele nos dê. Então, a visão clara é o grande diferencial entre os que se mantêm motivados, o que mantém a chama acesa, o que não perde o primeiro amor. Agora, as pessoas que perdem o primeiro amor são aqueles que não conseguem manter esta imagem clara. Muitas vezes não é uma falta de capacidade de visualizar. Muitas vezes é o excesso de visualização de outras imagens. O diabo trouxe a internet, usa a internet para bombardear nosso cérebro com imagens, de modo que aquela imagem que você tenta manter, o foco que você tenta manter no seu objetivo principal é desviado. Então, é necessário, é indispensável um jejum de imagens, um jejum de informação. Todas as pessoas que conseguem atingir algo que seja grande, que seja relevante, elas abriram mão de todas as outras muitas coisas. Quando Thomas Edison foi tratado como um gênio, ele disse: eu não sou um gênio. Ele disse: a única diferença entre mim e uma pessoa comum é que uma pessoa comum pensa em inúmeras coisas ao longo do dia, quando eu penso em apenas uma coisa ao longo do dia. Isto é foco. Então, para manter o foco é necessário que a gente pense nisto todos os dias, como disse Paulo. Sobre a necessidade de manter o foco, ter uma visão clara, enxergar com nitidez o que você quer alcançar, o mestre nos passa uma grande lição. Ele tinha um discípulo e ele sempre gostava, ele tinha o hábito de treinar arco e flecha, e ele sempre levava seu discípulo para assisti-lo ali, acertando sempre o alvo, na mosca, na taxinha. E ele atirava, treinava ali a uma distância de 300 passos. Mas quando ele foi liberar o seu discípulo, que já havia concluído os estudos, ele disse: eu quero te mostrar a última lição. Então levou o discípulo ali para a área onde ele treinava arco e flecha e falou: sempre atiro a 300 passos, não é? Ele disse: mas hoje eu vou atirar a 100 passos. O discípulo, que sempre ouvia acertar a 300 passos, falou: mas aí não vai ter graça se eu atirar a 100 passos. Ele: mas vou fazer um pouco diferente. Ele tirou um lenço, falou: agora amarre o lenço aqui, vendando os meus olhos. E o discípulo fez. Então ele puxou o seu arco com toda a força, como sempre fazia, imaginou ali onde poderia estar o alvo mais ou menos, e puxou e soltou a flecha. Então ele perguntou para o discípulo: então acertei? O discípulo disse: mestre, desculpe informar, mas o senhor não passou nem perto. Foi, na verdade, um resultado vergonhoso. O mestre tirou o lenço e olhou e falou: e então, entendeu? O discípulo disse: entendeu o quê? O mestre disse: se você não consegue enxergar o seu objetivo, se você não consegue enxergar o seu alvo, é praticamente impossível você acertá-lo. Antes de você se propor a chegar a um determinado lugar, antes de você se propor a atingir um alvo, você tem que enxergá-lo o mais claro possível.
Não importa quão distante você esteja, desde que você consiga enxergá-lo o mais nítido possível. Disse: esta é a minha última lição para você, discípulo querido. E você leve isto com você. Não importa quão distante esteja o seu sonho, você conseguirá atingi-lo, desde que você consiga enxergá-lo. Então Paulo nos dá essa grande lição: pensai nas coisas que são de cima. Devemos tirar um tempo para meditar naquela cidade que João viu. Ele disse: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. Você deve conhecer essas escrituras. Como Paulo disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas escrituras devem estar dentro de nós, de modo que possamos citá-las de cor. Como Isaías, capítulo 65, creio que verso 17, Isaías disse: eis que crio novos céus e nova terra. Paulo, na sua carta aos Romanos, creio que capítulo 8, verso 18, Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como também ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já uma coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, ou seja, todos aqueles que tiverem clareza do seu propósito de vida. Tenha clareza de onde você quer chegar. Não importa que você tenha 1000 coisas para fazer durante o dia, trabalhar, estudar, mas tire um tempo para pensar nas coisas que são de cima, porque todo o objetivo do diabo é te deixar tão ocupado que você não tenha tempo para pensar nas coisas que são de cima. E as pessoas que não tiram tempo para pensar nas coisas que são de cima, as pessoas que perdem a visão, elas erram o alvo. Você não quer errar o alvo. Você não precisa errar o alvo. Então, decida vencer. Tire um tempo para pensar nas coisas que são de cima. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.